Olá a todos e sejam muito bem-vindos à nossa última aula do mini curso de Introdução ao Controle de Sistemas Dinâmicos. Eu sou o Thiago, mas eu vou pular as apresentações. Eu espero que vocês vejam no primeiro vídeo. Novamente, esse vídeo vai ser um pouquinho mais conteúdo, então seria muito bom se nós passássemos para a aula. E eu recomendo muito que vocês assistam os dois vídeos passados. Tecnicamente, nós vamos abordar tudo o que aconteceu neles e nós vamos ver os nossos sistemas de controle propriamente ditos, nossos diferentes sistemas de controle. Então vamos lá. Recapitulando, na nossa aula passada, nós fizemos uma análise geométrica dos nossos sistemas. E nós vimos as nossas funções de transferência para um sistema de segunda ordem e para um sistema de primeira ordem. Nós vimos também a estabilidade do sistema, nós vimos também algumas diferenças de reação dos sistemas, reações básicas para entradas. E agora vamos ver os sistemas de controle propriamente dito. Então, a aula 3, controladores P, PI e PID. Vamos retornar aos nossos blocos e vamos ver como o controlador ele atua. Então, o controlador ele atua com base no erro da malha fechada para gerar uma ação na variável manipulada, que é o nosso sinal de controle. Nós temos então que o erro é a nossa referência menos o sinal de controle, nossa saída. Então, a variável manipulada muda para corrigir a variável controlada. Então nós vamos ver quais são os tipos de ações que são feitas para empregar essa mudança. Nós vamos ter primeiramente a função de transferência da malha fechada, fazendo uma análise bem brusca do nosso sistema. Nós temos que a nossa saída seria igual à nossa planta, que ela multiplica o nosso controlador, que multiplica a nossa referência menos, nesse sinal de menos, a nossa saída. Com isso nós conseguimos fazer uma análise sobre a nossa função de transferência geral de um sistema de controle desse tipo aqui. Vale ressaltar muito bem que para cada diferente modelo de controle nossa função de transferência muda, mas para termos genéricos vamos utilizar este, que também é um sistema de controle genérico, para fazer a análise do nosso sistema. Então, nossa função de transferência é representada pelo controlador vezes a nossa planta sobre 1 mais o mesmo produto que nós fizemos aqui. Então, nós temos as nossas diferentes parcelas de controladores. Como os controladores geralmente atuam? Nós temos, então, a nossa parcela proporcional, que ela atua proporcionalmente com o erro atual da malha fechada. Então, nós vamos ver que ela, na verdade, não bloqueia o erro, ela não atua diretamente no erro, mas ela é proporcional ao erro. Nós temos nossa parcela integrativa, que ela atua integrando o erro passado do controlador. Ela garante o erro nulo em regime permanente. E nós temos a nossa parcela derivativa. Ela atua ao prever o erro futuro com o intuito de deixar a resposta mais rápida e mais amortecida. Não é tão difícil de colocar o integrativo, é mais difícil colocar o derivativo, e cada uma dessas evoluções, de P para PI e para PID, tem suas diferentes vantagens e desvantagens. Vamos começar então com a nossa parcela proporcional. O nosso controlador proporcional ele responde proporcionalmente ao erro, como eu acabei de dizer. Ele é simples, ele é rápido, mas ele deixa um erro em regime permanente. Então nós temos que o nosso controlador vai ser igual ao nosso ganho do valor proporcional, e a saída do nosso controlador vai ser esse ganho vezes o erro. Nós temos então uma função de uma planta genérica de primeira ordem. Nosso controlador vai ser pelo ganho, e vamos dar um valor a esse ganho, vamos dar 2. E nós temos nossa função de transferência,
nossa função de transferência genérica para o nosso modelo, e nós temos que, no final, o nosso sistema vai ser representado por essa função de transferência. O que isso significa? Basicamente, que nós temos um erro aqui. Nós queríamos que o valor final fosse 1, mas a nossa parcela proporcional fez com que nós tivéssemos um baita de um erro aqui. Porém, note que o sistema foi bem rápido. Então, vantagens e desvantagens. Agora nós vamos ver a nossa parcela integrativa do controlador. Nós vamos então integrar o nosso erro, como nós podemos ver aqui. E nosso controlador vai ser dado por essa cara. KC, vamos assumir KP. E ele vai ser multiplicado pela parcela integrativa. Então nós temos a nossa planta genérica de primeira ordem. Nosso controlador vai ser dado por isso. Daremos 2 de valor ao nosso ganho. E fazendo a multiplicação já antes mencionada, nós temos a nossa função de transferência, genérica. E substituindo os valores, temos isso daqui. Note então que nós temos um sistema de segunda ordem, com polos complexos. Então, o nosso sistema vai se comportar dessa maneira. Perceba que ele não tem erro, diferente apenas da parcela proporcional, só que ele oscila, ele tem uma parcela oscilatória. Então, dependendo do processo, às vezes essa parcela oscilatória vai ser tanta que talvez não seja tão boa a aplicar nesse processo. Então, de novo, vantagens e desvantagens. Ele pelo menos não apresenta erro, que nem a parcela proporcional, mas ele dá essa oscilação, que às vezes é indesejado. Então, nós vamos para o nosso controlador PID, nosso moderno, que não é tão moderno assim. Mas basicamente nós vamos derivar e tentar encontrar, nós vamos tentar fazer com que o erro não ocorra e tentar fazer que o controlador ele atinja o seu objetivo de uma maneira mais rápida e não oscilatória, claramente. Nosso controlador então vai ter essa cara agora, ele vai ter um 0 aqui, como nós podemos ver pela parcela derivativa. Ela não está sendo mostrada aqui, mas basicamente isso daqui indica que é um derivador, e pelo nosso ganho do controlador. Vamos assumir então o nosso ganho do controlador como o ganho proporcional, e nós temos nossa função genérica novamente, de primeira ordem, e vamos assumir o 0 como 0.5. Nós temos nossa função de transferência genérica, nossa função de transferência genérica para o sistema, depois de feitas as multiplicações, e nossa função de transferência do sistema aplicado a todas as mudanças. Como nós podemos ver nessa tabela, é uma tabela bem prática, nós temos nossas diferentes parcelas e nossas comparações. Então, por exemplo, no nosso tempo de resposta do proporcional é rápido, mas ele tem erro. A oscilação do sistema também é pouca. Agora, no nosso PI, o tempo de resposta já é médio. Às vezes até lento demais, mas ele pelo menos não tem erro. E de qualquer maneira ele tem uma oscilação. Essa oscilação pode ser não requerida pelo sistema. Já no nosso PID, nós temos um tempo de resposta rápido e preciso. Ele não tem erro e a oscilação ela é controlada. Podendo ser que nós queremos talvez uma oscilação ou que nós talvez não queremos uma oscilação. De qualquer maneira ela vai ser controlada. Às vezes é difícil de assumir uma oscilação nula. Às vezes o sistema ele vai exigir, principalmente porque os cálculos com o derivativo são muito complexos, mas basicamente é isso. Principalmente porque sistemas reais, não veremos isso daqui no mini curso, será mais no curso mesmo, de controle, mas mas existem alguns erros que acontecem, dando alguns spoilers, quando nós assumimos algumas facilitadores para a nossa vida ao calcular. Mas enfim, essa seria a nossa resposta do PID. Percebe-se que ele é muito bom. Ele chega ao nosso valor final
ele se comporta rapidamente, até 5 segundos, 10 segundos, depende do processo, mas foi rápido, é uma resposta rápida e controlada, e ele não apresenta oscilações, não apresenta erro, não apresenta oscilações, e o nosso tempo foi praticamente controlado. Então nós temos diferentes maneiras de se obter nossos controladores e nossas funções de transferência. Nós temos, por exemplo, alocação por polos, lugar das raízes, regras de Ziller-Nichols. São diferentes métodos que nós podemos empregar para obter nosso controlador, nosso sistema e as respostas desejadas. Então, basicamente, os controladores eles trabalham para garantir os critérios do projeto, entre eles o erro em regime permanente. Normalmente se busca o erro nulo, mas dependendo das aplicações, se tipo não for uma aplicação muito específica, talvez o erro um erro não nulo seja desprezível na aplicação. Então tem que muito ver como é que é o sistema, como é que nós queremos realmente gastar com o nosso sistema e tal. Raciar perturbações, amortecimento da resposta e o tempo de assentamento da malha fechada. Esses critérios são utilizados para encontrar os ganhos do controlador vistos anteriormente. E é isso. Muito obrigado. Nessa aula vocês viram como controlar um sistema dinâmico utilizando os diferentes parâmetros de P, PI, P e D. E esse é o ponto de partida para os diferentes processos de controle na indústria, na robótica, na automação e muito mais. Eu espero que tenham aproveitado muito bem essa introdução ao sistema de controle. Claramente não foi um conteúdo muito aprofundado, porque basicamente muito do que vocês vão ver no curso mesmo. É só uma breve introdução, uma breve introdução, mas é muito bom vocês terem esses pontos em mente, porque às vezes se torna um pouco difícil de compreender, principalmente porque os sistemas vai ser matemática pura. Os gráficos não vão ser gerados na mente de vocês, a não ser que vocês usem softwares para integração desses sistemas. Mas é importante ver no papel o que cada coisa, o que cada parâmetro está significando fisicamente. Então é isso. Eu espero que todos tenham apreciado muito bem. E até mais. Eu espero vê-los no futuro